O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Polícia vai até casa de favorito ao cargo de premier britânico após confusão. O após confusão foi uma gentileza aqui da manchete do El País. Não é sessão da tarde, não. Porque... É pior. Porque o que aconteceu? Na noite de sexta-feira, sexta para sábado, madrugada, tá? Última sexta-feira, a polícia foi chamada pelos vizinhos do Boris Johnson porque ouviram gritos e portas batendo com violência numa discussão entre o Boris Johnson e a sua companheira, a Carrie Symonds. Tá? A polícia não soltou detalhes e, obviamente, né, vamos lembrar, a liderança do Partido Conservador britânico, consequentemente o novo líder do governo, que vai ter que lidar ali com o prazo final do Brexit, será decidida entre Boris Johnson e o Jeremy Hunt. Tá? Jeremy Hunt, atual ministro de Relações Exteriores. O Boris Johnson foi ministro de Relações Exteriores, foi prefeito de Londres. E o Boris Johnson é conhecido por ser ali uma figura, para dizer o mínimo, excêntrica. Né? E foi prefeito de Londres quando a cidade sediou os Jogos Olímpicos em 2012. Então foi um grande cartão de visita dele pro mundo. E que inclusive contou com aquela sequência sensacional na abertura do James Bond, né, chegando nas Olimpíadas. E aí ouviram a companheira dele dizendo que saia do meu apartamento, saia daqui. Claro, né, estamos falando da Inglaterra, então os tabloides já caíram matando. Tem história de que o Boris Johnson, na verdade, ele traía a ex-esposa dele com a atual companheira, que era Relações Públicas do Partido Conservador, até o momento em que ele largou a esposa para ficar com a porta-voz do Relações Públicas do partido. E aí... Então ele já tem assunto para trocar com o Trump, né? Então aí teve ali uma série de, né, todos os tabloides caindo bem e tudo mais. E aí as viaturas chegaram, depois de alguns minutos em que eles falaram que estava tudo bem, que estava tudo ok, não estava acontecendo nada, a polícia foi embora. Um dos vizinhos gravou a chegada da polícia e um jornal, um tabloide, disse que o Boris Johnson teria gritado para não tocarem no seu maldito laptop. Então, enfim, o fato é... Ou seja, quando você diz para uma pessoa não fazer algo... Então, assim, o fato é, o Boris Johnson, né, com esse episódio de uma briga doméstica, né, que ele acabou nos tabloides e toda essa discussão, a discussão... Lembrando que, inclusive, ou ele ou o Jeremy Hunt vão substituir uma mulher, né, no cargo de primeira-ministra. Então, toda essa discussão sobre violência doméstica, sobre os gritos, ter batido a porta da casa e tudo mais, acabou fazendo com que essa campanha do Partido Conservador passasse a ser centrada em algo que seria parte da campanha, mas agora vai ser mais ainda, que é a ideia do... Olha, o Boris Johnson é um cara corajoso, é um cara importante pro partido, mas ele não é confiável. Ele é instável, ele é doidão, ele é nervoso, ele bate a porta na casa com a namorada, ele fala bobagem de vez em quando. Então, toda a campanha agora do Partido Conservador até o final do mês, né, vai ser agora centrada, né, nisso. E aí, no começo da semana... Um dos principais doadores do Partido Conservador, um magnata, um empresário chamado John Griffin, tá? Que já doou mais de 4 milhões de libras ao Partido Conservador. 4 milhões de libras vai dar 20 milhões de reais, praticamente, né? A libra, o real, tá basicamente 5-1.
disse assim, ele não pode esperar que o apoiemos quando até agora ele não explicou os detalhes do que aconteceu. É possível que ele se torne primeiro-ministro, e a maioria dos membros quer apoiá-lo. Mas, se ele tiver feito algo errado, precisa explicar. E é preocupante que ele não tenha feito isso. Tá? E claro que esse John Griffin já participou de um reality show chamado The Secret Millionaire. E aí veio o detalhe. O Jeremy Hunt chamou o Boris Johnson na segunda-feira de covarde por não ir ao debate. Só que assim, você chama o cara de covarde por não ir ao debate, mas num cenário ali de violência doméstica, né? Esse covarde fica com, né, um duplo sentido. Você tá chamando ele de covarde por não ter ido ao debate, ou de covarde também por ter tido um caso de violência doméstica, né? É muito desrespeitoso dizer que você não vai comparecer nos debates cara a cara. Então, assim, toda essa discussão agora no Reino Unido vai ao melhor modelo de tabloides britânicos ser centrado no fato de o Boris Johnson ser ou não uma pessoa estável, uma pessoa divertida. Por outro lado, os mais próximos do Boris Johnson, os hard Brexiteers, disseram que o chamar a polícia foi um ato político, inclusive. Porque a vizinha que chamou a polícia é a esposa de um dramaturgo que já teria postado em redes sociais que não gosta do Boris Johnson. O cara já teria postado ali, sou vizinho do Boris Johnson e o cara é um babaca e ele não pode ser o primeiro-ministro. E aí foram lá e chamaram a polícia. Então teve gente dizendo também que os vizinhos tentaram fazer um ato para intencionalmente desgastar o Boris Johnson, tá? Mas assim, o fato é, a campanha no Reino Unido vai descambar para os tabloides, vai descambar para isso daí. E claro, como o próprio doador do Partido Conservador disse, o Boris Johnson tem que esclarecer um caso de violência doméstica. Entendeu? Até porque, assim, nós, felizmente, no Reino Unido e em outros lugares, eu quero crer que nós estamos no século XXI. Né? Em que aquela coisa de, não, né, pô... E mesmo pensando, né, que um partido de recorte conservador, que no geral não levanta esse tipo de bandeira, mas mostra aí um posicionamento mais sério, né? Uma preocupação da sociedade britânica. E você falou, o Partido Conservador não levanta esse tipo de bandeira, mas as duas primeiras ministras que o Reino Unido teve foram do Partido Conservador. Sim. A Margaret Thatcher e a Theresa May. Então, assim, eu quero acreditar que estamos no século XXI, né? Então, esperamos aí que eventualmente seja esclarecido. Aí, cruzamos o Canal da Mancha, vamos até Paris, mas uma conexão Paris-Alemanha, porque... E Balcãs. Paris-Alemanha-Balcãs, porque um cidadão bósnio foi preso na Alemanha, acusado de ter conexão aos ataques terroristas em Paris de 2015, tá? Que deixaram cerca de 130 pessoas mortas. E foi do Bataclan e do Stade de France. Isso, que já tinha xadrez verbal, inclusive. Inclusive, a gente estava gravando o programa quando ocorreu. Né? E aí não foram reveladas as suas identidades, porém a acusação é de que esse cidadão bósnio foi o traficante de armas, tá? Foi o cara que possibilitou ali os fuzis de assalto e tudo mais caírem na mão dos terroristas, tá? Então veremos aí como vai ser essa repercussão, essa investigação. Ele que foi, repetindo, ele é um cidadão bósnio que foi preso na Alemanha por conta dos ataques em Paris. Tá? E aí a gente cruza o Reno de vez, tá? Em que na Alemanha nós tivemos um neonazista confessando o assassinato do político Walter Lübcke, que era defensor de uma política pró-refugiados, um político, vamos lembrar, da CDU, União Democrática Cristã, tá? O Partido Conservador da Alemanha. Eu tô falando isso de novo porque essa semana
como o governo brasileiro e o governo alemão trocaram algumas farpas, como a gente vai ver no próximo bloco, voltou aquela bizarrice de um monte de gente na internet falar que a esquerdista da Merkel não deveria falar. Gente, a Merkel é líder do maior partido de um partido conservador, do principal partido conservador histórico da Alemanha. Ela é filha de um pastor luterano. Ela é cristã protestante praticante. Ela era da oposição da República Democrática Alemã. Ela se declarou contra o aborto quando essa lei foi debatida na Alemanha. Então, assim, dizer que a Merkel é esquerdista sei lá, é surreal. É brigar com a realidade. É surreal, cara. É surreal. Enfim, e eu que já expressei várias vezes aqui a admiração pela Merkel, e eu estou falando isso. Então, assim, é bizarro. Mas, enfim, o Walter Lübcke foi assassinado e um neonazista chamado Stefan Ernst confessou o assassinato. Isso foi confirmado na quarta-feira pelo ministro do Interior, o Horst Seehofer, em Berlim. A polícia disse que vai continuar as investigações para saber se ele agiu sozinho, se ele teve cúmplices, ou até mesmo se ele está assumindo a culpa para inocentar outras pessoas. Esse neonazista, Stefan Ernst, ele fazia parte do NPD, que é basicamente o partido neonazista da Alemanha. Tá? O NPD, inclusive, né, é por conta da antiga sigla, né, é o Partido Democrata da Alemanha. Né, mas eles usam a sigla NPD para lembrar a sigla do Partido Nazista, né, que era o NSDAP. Então, ele era membro do NPD, o NPD que é ligado ao AfD, tá, a Alternativa para a Alemanha, o NPD que já elegeu representantes para o Parlamento Europeu. Tá? Atualmente ele está sem representantes em nenhum parlamento, tá? Porque basicamente ele foi esvaziado nos últimos anos, tá? E aí a polícia disse que vai continuar as investigações para saber se ele teve cúmplices, e o DNA do Stefan Ernst, de 45 anos, foi encontrado, tá, na cena do crime, tá? Por conta disso, a Merkel fez algumas declarações que aí, novamente, daí vão dizer que ela é comunista, que ela é esquerdista. Porque ela disse que a Alemanha deve combater sem tabus e com vigor o extremismo da extrema-direita nacionalista. Tá? Do contrário, teremos uma completa perda de credibilidade. Tá? Então, nessa investigação, o governo alemão disse que monitora cerca de 12.700 radicais de extrema-direita considerados potencialmente perigosos. Tá? Por conta, né, desse cenário, nós tivemos inclusive mais uma demonstração, mais uma manifestação, né? Demonstração fica uma tradução muito literal, pró-refugiados em Berlim. Tá? E com cartazes de vítimas de atentados de integrantes de grupos neonazistas. E só um complemento também em relação a Angela Merkel, ela deu uma declaração no começo da década falando que a sociedade multicultural da Alemanha tinha falhado. E precisava ser revista. Então só para reforçar, né, esse posicionamento conservador dela no geral. E também, já durante o xadrez verbal, a gente criticou bastante o fato dela meio dar de ombros para uma menina refugiada. E aí, nós vamos ter podemos ter aí alguns ouvintes dizendo: não, mas Felipe, por que você não está falando do Partido Comunista Alemão também? O Partido Comunista Alemão não tem nenhuma representação no parlamento também, tá? Antes que alguém né, use essa tentativa ali de simetria, enfim. E também na Alemanha, uma outra notícia, infelizmente, 2 Eurofighters, né, 2 Typhoons da Força Aérea Alemã colidiram no ar durante um exercício. Os 2 pilotos ejetaram. Um deles eles estavam perto do lago Dreiwitz, tá? 175 quilômetros ao noroeste de Berlim. Um dos pilotos sobreviveu
à ejeção, foi encontrado com vida, o outro faleceu, tá? Na queda. Não se sabe ainda direito, né, se foi efeito da ejeção, enfim, não, né, se foi o local que ele caiu, o paraquedas não abriu, alguma coisa assim. Então, infelizmente, um piloto alemão morreu nessa semana em um acidente de uma colisão aérea. Agora, cruzando para Praga, tá? Vamos até a Tchequia, onde os protestos pela renúncia do Andrej Babis, o primeiro-ministro magnata que teria embolsado aí fundos da União Europeia, né? E tem ali uma política também anti-imigração. Nossa, Felipe, um milionário que entrou na política com uma bandeira de que não precisava roubar porque ele já era rico? Pois é. E foi lá e teria ali embolsado ali. Tô dizendo teria, eu não sei de nada, até porque eu sempre digo, se a gente soubesse de alguma coisa, a gente estava depondo pra polícia tcheca, né? Tivemos mais um protesto. Lembrando, o protesto na semana passada retrasada, foi o maior protesto registrado em Praga desde a Revolução de Veludo, e dessa vez, no último domingo, pelo menos 250 mil pessoas estiveram nas ruas de Praga, pedindo também a saída da ministra da Justiça, a Marie Benesova, que estaria protegendo o premier de possíveis ações legais, tá? A acusação principal é o seguinte, gente, só para relembrar, né? Porque a gente sempre fala isso, a gente já citou esse assunto algumas vezes. A empresa do Babis, tá? É uma empresa chamada Agrofert, tá? Que ele é uma empresa de alimentos, de agricultura, alimentos, enfim, tem ali diversos segmentos. Recebeu fundos milionários de benefícios agrícolas europeus de maneira, primeiro, injustificada e, segundo, depois que ele assumiu o governo, tá? Sendo que, sim, isso é no mínimo dos mínimos, um conflito de interesses, né? Agora a gente sai da República Tcheca, né, atual Tchequia, e vamos até agora para notícias da Europa, notícias gerais mais amplas da Europa. Primeiro, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, ela é ligada à União Europeia, ao Conselho da Europa, porém ela extrapola a União Europeia, tá? Ela junta 47 países com representantes parlamentares, incluindo governos que estão no poder, e as oposições domésticas também são representadas na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, tá? E só fazendo uma analogia, né, para os ouvintes entenderem melhor, é como se fosse a OEA. É diferente da União Europeia, embora muitas vezes acabe ali se sobrepondo, se relacionando, inclusive na porcaria da nomenclatura, né? Porque tem o Conselho da Europa e o Conselho Europeu. O Conselho Europeu, que é a Câmara Alta, digamos assim, da União Europeia. E não é tipo português PT, português BR. Não, são os dois nomes mesmo, tá? Então, assim, fica aqui o pedido para inventarem outro nome, tá? Chama de Conselho do Pica-Pau, entendeu? Alguma coisa distinta. Enfim, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa autorizou o retorno da Rússia à organização. Depois de debates, 118 parlamentares aceitaram que a Rússia volte ao órgão, 62 rejeitaram e 10 se abstiveram. A grande questão, a grande justificativa para isso é que, se os russos saíssem em definitivo do Conselho da Europa, os seus cidadãos não poderiam recorrer ao sistema da Corte Europeia de Direitos Humanos, tá? O Conselho da Europa, né, usando a analogia que a OEA, ela foi fundada em 1948, o Conselho da Europa é de 1949. E a mais antiga... É mais antiga que a União Europeia. E a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela também ela é da década de 50, final da década de 1950, se eu não me engano. Tá? Então, a grande crítica, o grande receio era, olha, se a gente excluir a Rússia, né, do Conselho da Europa,
os cidadãos russos que vão sofrer com isso, de não poderem recorrer ao sistema de direitos humanos da Corte Europeia. Tá? Então, tivemos essa votação. Claro, Ucrânia, Polônia e os países bálticos não gostaram da ideia, votaram contra a maioria dos seus representantes, porém, a Rússia vai poder, excepcionalmente, inclusive, voltar ao Conselho da Europa, depois de ter sido suspensa pela crise da Crimeia, já agora no meio do ano, e inclusive isso vai permitir que a Rússia participe da eleição para o próximo secretário-geral da organização. Também na Europa, né, Europa como um todo, estamos registrando as temperaturas mais altas, tá, vários recordes de temperatura nesse verão europeu. As autoridades alemãs, inclusive, estão pensando em limitar a velocidade nas autobahns para evitar que o asfalto rache. Um homem foi parado pela polícia em Brandemburgo porque estava andando de moto. Ele estava de capacete, importante dizer que ele estava cumprindo as normas de segurança, porém ele estava pelado. Porque estava calor. Pô, mas corre o risco até de queimar a pele, né? Mas ele tá de capacete, ele estava. Né? E assim, o detalhe, a gente sabe disso porque o perfil oficial verificado, tá, da polícia de Brandemburgo tweetou as imagens, claro, ali com um quadriculado ali na região do quadril, entendeu? Que o policial parou o cara, né, e falou, olha, o que você está fazendo? E o cara respondeu, tá muito quente, né? Nossa. Então tá aí, teve um peladão andando de motoca ali perto de Brandemburgo. E agora, falando mais sério, né, e num sentido mais complicado, nós tivemos pessoas morrendo em Paris por conta de insolação, e um incêndio na região da Catalunha consumiu cerca de 4.000 hectares de vegetação. Cerca de 30 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas, tá? Então são os recordes de temperatura que estão aí gerando complicações para a vida das pessoas, não apenas para o peladão da motoca. E, finalmente, né, uma notícia curiosa que nos foi enviada pela nossa ouvinte Ana Kay, que é cineasta de formação, mandou lá no Twitter, uma matéria, né, não é nem uma notícia, uma matéria da BBC dessa semana, da BBC né, em inglês, escrita por Damian Zane, que se chama Por que o crânio de um chefe da Tanzânia é mencionado no Tratado de Versalhes? E por conta do centenário do Tratado de Versalhes, que a gente falou nas efemérides da semana passada, e conta a história do crânio de um líder tribal que lutou na Tanzânia contra o domínio alemão, tá? E que ele foi... Lembrando que a Tanzânia era uma possessão alemã, né? Até a Primeira Guerra Mundial. A África Oriental alemã, né? O chefe Mikawawa, que hoje é protegido no museu na Tanzânia, porém, ele foi um líder do povo Wahehe, numa rebelião contra os alemães. Ele se matou em 1898 para não ser capturado por soldados alemães. E aí ele teve ali o seu corpo capturado e exposto pelas forças coloniais. E no Tratado de Versalhes, um diplomata britânico chamado Horace Byatt pressionou e colocou no acordo, dizendo que o crânio deveria ser devolvido à Tanzânia e ao povo da Tanzânia. E um historiador consultado pela matéria, o Jeremiah Garcha, diz que ele fez isso não por humanitarismo, mas como uma forma de mostrar ao povo da Tanzânia de que os alemães não mandavam mais ali. Né, de que, inclusive, a Tanzânia, né, coincidentemente, passa para os ingleses, né, depois do Tratado de Versalhes, né? Então, era uma maneira de falar, olha, tá aqui o crânio do chefe tribal que lutou contra os alemães. Os alemães não apitam mais nada, a gente derrotou os alemães, tá? Então, ali, um uso político, né, dos restos mortais de pessoas, que é algo muito comum, por mais macabro que isso soe. A matéria é mais extensa que isso, é bastante interessante, recomendo que leia. Não sei
se chegou a ser traduzida na BBC brasileira, mas fica a dica, né? Why is a Tanzanian chief's skull mentioned in the Versailles Treaty? Por Damian Zane, BBC, 28 de junho de 2019. Uma matéria bastante interessante.